Olá, sejam bem-vindos à Galera Olímpica e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente me manda muita dúvida, que é a diferença entre as Olimpíadas e os vestibulares. Antes da gente começar, eu tenho que deixar claro que as Olimpíadas são muito diferentes entre si, então você tem uma variedade muito grande de estilos de prova, de matérias, blá blá blá, assim como os vestibulares não são iguais uns aos outros. Então a gente vai falar as diferenças principais entre vários tipos de Olimpíadas e alguns vestibulares, porém é de maneira geral e não exatamente específico. Então se você quer saber sobre algo particularmente respectivo a uma Olimpíada ou a um vestibular em si, eu sugiro para você pesquisar um pouco mais na internet. Mas falando de maneira geral, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que quando você pensa em Olimpíada, geralmente elas são um pouco mais específicas em termos de matéria do que os vestibulares. Então, quando você vai fazer um vestibular, você é testado geralmente para mais de uma matéria, inclusive em alguns você tem várias matérias abrangentes. Você faz o Enem, você tem que fazer várias de exatas e humanas e linguagens, blá blá blá. Então, tem uma abrangência muito grande do conteúdo abordado. Quando você vai para a Olimpíada, existem, claro, Olimpíadas interdisciplinares que abrangem mais de uma matéria, tipo a ANC e a OBC e blá blá blá. Porém, existem várias Olimpíadas que são específicas de uma matéria. Então você tem a Olimpíada Brasileira de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Pegam só uma matéria, e isso não quer dizer que elas abordem menos assuntos, só significa que elas vão ser mais específicas em relação ao que elas cobrem. Então, você, na OBF, que é de Física, você tem um nível de Física, você vê muito mais assuntos lá, geralmente, do que cai num vestibular. Em relação, talvez até seja a mesma matéria, mas o jeito que eles vão abordar as questões são diferentes, então você vai precisar ter um domínio maior daquilo em específico, porque é a única coisa que vai ser cobrada, sabe? Mas enfim, depois a gente falar sobre o nível de dificuldade de cada um. Em relação aos estilos de prova, várias Olimpíadas são muito fora do comum. Então, você pega o NHB, você vai ter provas online e em grupo, na maioria das vezes, tirando a fase presencial em Campinas, mas vão ser atividades que você normalmente não teria nas escolas, ou seriam um trabalho em grupo, mas que você vai ter com certa frequência ao decorrer da UNHB. Ou vamos supor que você pega a terceira fase da OBF, que tem uma fase experimental. Isso não é algo que geralmente cai numa prova de um vestibular. Então, no vestibular, você geralmente vai ter aquilo em papel, que você vai responder ou questões objetivas ou algo discursivo, e vai ter que responder ali. Algumas Olimpíadas seguem esse estilo, mas em geral, quando você olha todas elas, muitas fogem desse padrão e trazem estilos novos, principalmente os que estão surgindo recentemente, Sapientia. Elas tentam trazer algo fora do comum, que foge um pouco da sala de aula, que vai testar os seus conhecimentos de uma nova maneira. Então você pega, o TVQ, que é o Torneio Virtual de Química. É uma prova que é com consulta, é em grupo, então eles querem ver o que você consegue tirar daquelas perguntas, o que você consegue interpretar, como você vai discorrer sobre isso, o que você absorveu do material. Então você tem todos os materiais à sua disposição que você quiser, você pode consultar qualquer coisa, você deve pesquisar o que eles indicam, o que é muito diferente da perspectiva do vestibular, que ele quer testar o que você consegue se lembrar, sabe? Então, são perspectivas diferentes para testar os assuntos. Então, você tem essa variedade nas Olimpíadas quando você pega como um todo. Se você olhar para uma Olimpíada só, ela vai ter aquele estilo de prova tal. E tem algumas que são tradicionais nesse aspecto, que se assemelham ao vestibular, mas também tem as que são diferentes. Seguindo, a maneira de se preparar para uma Olimpíada é igual a maneira que você se prepara para um vestibular? Então, na minha opinião, eu acho que é de uma maneira muito semelhante. Tirando o fato de que para um vestibular você tem uma abrangência maior de matéria, geralmente, levando em conta que você vai ter que ler a teoria, que você vai ter que fazer questão, que você vai ter que fazer prova antiga para você se acostumar com o estilo de prova, eu acho relativamente parecido. O que vai diferir é se você tiver uma prova experimental, que aí a maneira de se preparar claramente é diferente, ou se for aquelas com um estilo de prova, muito não convencional, sabe? Mas eu acho que se a Olimpíada for em papel, ou mesmo que seja online, que for de questões objetivas ou discursivas, vai de alguma maneira se assemelhar à sua preparação para o vestibular. Novamente, vai diferir o nível cobrado em cada um e
qual matéria vai cair. Então, se você estiver estudando para a Olimpíada Brasileira de Química, seu estudo vai ser parecido com alguém que está estudando para um vestibular, sendo que vamos supor que a pessoa que está estudando para o vestibular está estudando, tem um dia, biologia, matemática e história. E aí ela vai ver as videoaulas, vai fazer exercícios de aquelas matérias, vai ler a apostila dela e tudo mais. Você vai pegar livros só de química, vai pegar exercícios só de química e vai fazer aquilo. Os exercícios vão ser diferentes, sim, o estilo de exercício vai variar, mas de alguma maneira ainda parece, sabe? Você só tem que ver qual a matéria que você vai estudar. Então, no final de contas, qual é o mais difícil? É uma Olimpíada ou é um vestibular? Depende. Depende do vestibular, depende da Olimpíada. Vamos ser sinceros aqui. A OBA, por exemplo, eu considero ela mais fácil do que vários vestibulares. E eu tô dizendo que ganhar medalha na OBA não é válido? Não, claro que é válido ganhar medalha na OBA. Você tem que se esforçar da mesma maneira que, pra muita coisa, você tem que colocar um estudo, um esforço ali e é legal ganhar medalha naquilo. Porém, a prova não é tão difícil quanto vários outros vestibulares, tendo em consideração que, é mais específica, sendo que com muito conhecimento de mundo você consegue fazer. E no vestibular, requer uma maior quantidade de coisas que você tem que decorar, coisas que você tem que raciocinar um pouco mais. Então, eu acho que a da OBA é um pouco mais fácil. Porém, se você pega, sei lá, a terceira fase da UBF e vai comparar com a física que cai no Enem, cara, é muito mais difícil fazer a UBF do que fazer o Enem. Na moral, eu não tô dizendo que, estudar pra todas as matérias do Enem seja mais fácil do que estudar pra UBF. Aí, eu acho que vai da opinião de cada um. Porém, a física que é cobrada na UBF é, se você só tá estudando pro Enem e vai fazer uma prova da UBF, cara, você entra em choque, você acha que você nunca viu física na sua vida e que você não faz a menor ideia de como fazer aquilo. Mas se você for comparar com, sei lá, o ITA e o IME, e você pega... Eu acho que, na minha opinião, a UBF e a prova aberta do ITA e do IME tem algumas semelhanças, dependendo do nível da UBF, então, você pega do 8º ao 9º ano vai ser mais fácil, mas, tem algumas questões que eu acho que da UBF são mais difíceis, mas o nível da prova já se assemelha um pouco mais quando você pega essa comparação, sabe? Então, depende da Olimpíada que você tá falando. Geralmente, dica geral aqui, se a Olimpíada é de uma matéria só, Olimpíada Brasileira de tal, o nível da prova ali cobrado é mais difícil do que a Olimpíada Interdisciplinar. Você pega a UBF e a UBF é bem mais difícil que a UNC. Então, sendo sincera aqui, gente, se vocês pegaram a questão de física da UNC e a questão de física da UBF, vocês vão entender. Principalmente se for, a segunda ou terceira fase da UBF. Mas, enfim, se a Olimpíada é mais específica, ela geralmente é mais difícil. Quanto menos matéria ela abordar, mais difícil vai ser o assunto que vai cair ali. Então, e se você tiver consulta, provavelmente vai ser mais difícil. Você pega a prova do TVQ, tem umas coisas ali que, minha nossa senhora, vê só na graduação ou na pós-graduação. Sendo que aí você tem consulta e você pode pesquisar na internet e interpretar o material que você leu. Enfim, depende do vestibular, depende da Olimpíada. Aí já me perguntaram, tem como estudar pros dois ao mesmo tempo, tendo em consideração, como eles são diferentes e tudo mais? Eu diria que depende da Olimpíada. Se ela for interdisciplinar e, com um nível mais tranquilo de questão, então vai ser super de boa você fazer e, tem até como ganhar medalha com o seu estudo pro vestibular, principalmente se você for uma pessoa que, tá com a matéria em dia do seu primeiro, segundo ano, ou do 8º e 9º, tá com a matéria em dia, consegue lembrar que você estudou, dá pra fazer as provas, sabe? Lá, a ONC, eu acho que dá pra fazer. Talvez caia uma coisa ou outra que você ainda não viu, mas eu acho que é possível. Quando a matéria a Olimpíada é mais específica, é mais difícil, e o vestibular cai várias coisas, a história é mais complicada e você tem que ver as suas prioridades. Se vocês querem que eu faça um vídeo comentando, como conciliar estudo pra vestibular e estudo pra Olimpíada, deixem aqui nos comentários, que aí eu vou tentar trazer pessoas que conciliaram essas duas coisas e trazer os pensamentos. Vale a pena estudar pros dois? Será que é muito desfoque? Quais são os seus pensamentos em relação a isso? Mas deixem aqui se vocês têm alguma dúvida sobre, lembrando que foi um negócio muito geral, sabe? De ter várias Olimpíadas diferentes, vários vestibulares diferentes, enfim. Deixem aqui qualquer dúvida que vocês tenham que a gente vai respondendo nos comentários, tá bom? Não esqueçam que a gente tem o nosso Instagram falando sobre várias Olimpíadas, se vocês quiserem conhecer. Tá achando, tem uma Olimpíada aqui que eu falei que você não sabe qual é, vai no nosso Instagram, @galeraolímpica, vê os outros vídeos do canal e, cara, tem muita coisa legal pra ver. É isso, um beijo, gente, até a próxima.